Fala pessoal, mais um carro da coleção. Hoje aqui conosco esse A4 2018 Limited Edition. E aí pessoal, eu sou o Cristiano da Audi e da Autobel Volkswagen e hoje estamos aqui para falar de A4. Muito bem, vamos começar do começo. Isso aqui é um A4 B9. Porra, B9? Eu sempre escuto falar essa história de B para cá, B para lá e hoje eu vou te explicar o que significa isso. E eu vou dizer, antecipei esse carro porque ele está sendo disponibilizado para venda. A gente tem uma parte da coleção que é meio rotativa. À medida que surge uma outra coisa, eu sou obrigado a me desfazer de algum. Então, esse carro, eu vou explicar tudo sobre ele, falar a entrada dele na coleção, a origem dele. Ele foi comprado zero com a gente, é bem interessante. E se você gosta de Audi A4, e olha, o A4 ele está explodindo de vendas. Depois que parou, o negócio fez assim. Se você gosta de A4, fica até o final que eu vou te explicar tudo sobre esse produto. Bom, por que o B? Esse carro, ele é produzido em cima de uma plataforma do grupo Volkswagen chamada B, plataforma B. Por isso é B, B9. Acontece que de B1 a B4 eram as plataformas do Audi 80. Esse carro, ele entra na plataforma B5, ou seja, B1, 2, 3 e 4 eram os Audi 80. E aí quando vira B5, eles trocam o nome do carro de Audi 80 para A4. Aí vem B5, B6, B7, B8, B9, que é esse. Então uma característica da plataforma B é o motor longitudinal. Olha só. Desde o Audi 80, o motor é longitudinal. Eu particularmente adoro o cofre de motor. A gente vai falar sobre isso em breve. E eu vou lançar também uma campanha para comemorar 2.000 inscritos, em breve, que tem a ver com o cofre do motor. Mas aqui nós temos um motor 2.0 longitudinal. Está aqui. Se você falar assim, o Audi 80, o B1, longitudinal, até o 9 é longitudinal, parou no B9. O que eu acho importante falar aqui é a questão do design do A4. Esse carro, ano 2018, ele traz uma carga de 3 pessoas que passaram pela Audi nos últimos 20 anos. O primeiro deles foi Peter Scherer. O Peter foi quem se envolveu no design do TT Mark I, do New Beetle, e foi quem desenhou o primeiro A4 em 1994, a geração B5. Por que B5? Porque os Bs anteriores eram do Audi 80, esse carro é um sucessor do Audi 80. Então Peter Scherer fez a primeira geração do B5. Já o B6, que ele começa em 2001 e vai até 2004, ele é também influenciado por Peter Scherer, mas ele tem um design mais puxado para o Bauhaus e a traseira levantada. Depois do B6 tem o B7. Esse carro vem de 2004 a 2008 e marca uma nova era na Audi, a entrada de Walter da Silva. Falei sobre o Walter no vídeo do A5. O que o Walter promove? Ele promove a junção dessa grade com a grade de baixo, fazendo uma grande boca, que marca o carro. E Walter da Silva é tão feliz que ele passa a criar uma identidade nova para a marca em todos os veículos. Depois de Walter da Silva, os carros passam a ter essa frame, essa única frame, que mostra esse bocão
que tanto dá medo no retrovisor da turma. Depois vem a geração B8, que ela é marcada até 2015, onde o carro recebe uma nova plataforma, mas o design é mais ou menos uma sequência da B7. E finalmente vem a B9, que é essa daqui. A B9, ela vai de 2015 até o fim, né? E ela tem uma assinatura de design de Mark List, é um outro designer. Então, como você pode perceber, o design de um A4, de um carro alemão, é um design atemporal. O que isso significa? Que o tempo passa e ele não parece um carro velho. Por quê? É um design que resiste ao tempo. E isso se dá porque as mudanças são sucintas. Quando eu falo para você que esse carro herda 20 anos de design da Volkswagen, da Audi, porque esses caras todos trabalharam para Audi e para Volks, ele começa lá atrás com Peter Scherer e passa por Walter da Silva e depois Mark Schlicht. E as mudanças são sempre poucas, o que faz do carro sempre atual. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez, quando a gente estava lá na Volkswagen, chegou o Hyundai HB20. Foi uma mudança de mercado. O design, aquele todo vincado. Tinha um outro carro da Hyundai também, que parecia um tubarãozão assim. Era o Sonata, né? Aí a Volkswagen chamou a gente lá na Alemanha. Puseram a gente numa sala e colocaram uma foto de um Passat que tinha uns 15 anos. E depois colocaram um outro Passat atual. Se olhava o antigo e o novo, estava ali. Se você tivesse o antigo, você fazia bonito. Se você tivesse o novo também. Não era uma coisa... Aí eles explicaram esse conceito, o conceito de atemporal no design. O design dos carros alemães, ele vai se transformando aos poucos, ele não é radical. Então o antigo permanece atual. Aí eles colocaram depois uma foto do Sonata, um bem antigo. Ele parecia uma cópia da Mercedes, ele tinha um teto de Beetle assim, todo redondo, e 4 faróis redondos na frente, um maior e um menor, que copiava a Mercedes-Benz. E aí puseram o Sonata atual, que parecia um carro do Jaspion. E aí eles disseram para a gente, vocês estão vendo? Os carros alemães nunca vão ser tão vincados quanto o novo carro da Hyundai. A gente não faz isso. Nada contra quem faça. Mas o nosso design, ele permanece sempre atual por causa das mudanças, que são muito bem elaboradas, estruturadas e são suaves. Você pode perceber que o Porsche 911, quando muda de geração, muda um pouquinho, o design é sempre o mesmo. Ele muda a plataforma, ele aumenta, ele cresce, a tendência é sempre crescer. Você pega o A5 novo, ele é maior, né? Mas o design é muito cauteloso para fazer o carro ficar atemporal. E é o caso aqui. Você pega um A4 do B5, você pega esse, você vê que é diferente, mas não é tão diferente, né? Eu acho que na Audi, a coisa mais agressiva quem fez foi o Walter da Silva, que ele fez o single frame. Eu queria fazer um comentário. Esse carro ele entrou num negócio na nossa empresa e ele entrou exatamente como ele está. O consumidor, o dono dele, comprou 0 aqui com a gente. E ele, olha, ele usou com esse tapete, né? Esse tapete é um tapete alemão que ele impede que a água, quando você está num ambiente de chuva, você pisa fora e pisa dentro, a água vem para esses frisos e não molha a barra da sua calça. Esse tapete a gente vende como acessório. Ele fez questão. Outra coisa, no porta-malas, ele também colocou uma proteção, olha que bacana. Então, a gente vendeu o carro para uma pessoa em 2018, que a gente chama de pessoa super cuidadosa. Eu sou assim também, né? E agora, este ano, no início do ano, ele apareceu e, na verdade, ele nunca sumiu, ele fez todas as revisões, né? É na nossa loja de Cuiabá, esse cliente.
Ele chegou lá, a gente tentou até trocar o carro dele, né, tentou vender outro carro para ele antes, mas ele gostava tanto desse carro que ele falava: "Não, não, tá, eu adoro o carro, deixa eu ficar com ele". Fizemos uma cautelar no carro, não tem uma peça repintada, zero. Então ele me chamou tanto a atenção, e essa versão, a Limited Edition, eu me lembro muito bem dela, que eu queria ter comprado um carro desse quando veio. Vieram pouquíssimos, acho que uns 200 carros para o Brasil. Ele tem os frisos pretos, a roda especial só dele. Aí você tem teto solar. Quando fazem essas edições limitadas, normalmente é um custo-benefício. Esse interior, que eu adoro, porque ele é todo clean, né? Banco preto, é um clássico, carro preto com banco preto, tem essa soleira. Os bancos são os bancos da versão intermediária, que é o banco com essas, né, com esses apoios, ó. Aqui também, ó, tá vendo? Lembra isso aqui do Gol GTI, né, que você puxava e tal. Tem esse suporte para o joelho. Soleira de porta, aço escovado em tudo. Então, ele é uma versão com benefícios para quem compra, uma edição limitada. Essa roda é belíssima, só vem nele, né? E aqui você tem essa frente toda preta, que eu acho belíssimo. Então, quando você olha esse carro, ele é mais bonito que um A4 normal, porque ele é todo preto, tem um bom gosto. Carro preto é carro preto, né? E aí o que aconteceu? Ele voltou lá em Cuiabá e falou: agora eu vim para trocar. E eu vou continuar essa história dirigindo. Vem comigo. Vou terminar a história da compra dele, né? Então, o cliente em Cuiabá, ele comprou 0 quilômetro em Cuiabá em 2018, né? Ele é 17, 18. Então, como eu te falei, são poucos carros que vieram nessa configuração Limited Edition e a gente fica de olho. Onde aparece, eu sempre tento comprar, porque eu adoro, assim, eu gostava, eu queria ter comprado, né? Não deu. E aí, quando surgiu. Mas assim, eu gosto de carro pouco rodado, né? Eu não sou muito de comprar, não era, né? Mas o que acontece com esse cliente? Ele fez todas as revisões na Audi. Estava com 90 mil quilômetros. 2018 com 90 mil, faz a conta aí. São 8 anos. Pouco mais de 10 mil por ano. Pouco mais de 1.000 por mês. Não é muito, né? Então, quando esse carro entrou, eu falei, olha, eu quero... Aí fizeram a cautelar, eu falei, deixa eu ver. Zero de batida, nunca pintou nada. Carro íntegro, maravilhoso. Falei, poxa, quantos km? 90. Falei, nossa, 90? É, 90, fiz a conta. Falei, quer saber? Eu vou querer. Manda aqui para mim que eu vou colocar na coleção. O carro chegou em Campo Grande e veio de prancha. Aí eu olhei e tal, tava com isso filme ainda, da época que ele comprou. E o filme ele vai ficando, né? Vai ficando opaco, depois fica roxo. Então a gente retirou as películas. Você vê que agora não tem insufilme, eu não uso insufilme aqui em Campo Grande. Tem um sol e tal, mas quando eu ponho aquele translúcido que é só para calor. E aí tiramos, e aí dei uma volta, eu vi que a suspensão precisava trocar algumas buchas. Então o que eu fiz? Eu levantei o carro e troquei todas as buchas, tudo. Comprei, tudo novinho, é barato. E aí o Luiz, meu mecânico, ele ficou aí uns 20 dias mexendo aos poucos, sabe? Falei, Luiz, não tem pressa. A hora que dá, você troca, mas eu quero que troque com cuidado, que esse carro não vou vender nunca. E aí ele trocou, fez tudo. Aí eu peguei a parte interna, que já era muito boa, e mandei fazer uma super limpeza, também do mesmo jeito. Fica aí, faz com cuidado. Então hidratou, limpou. O volante, ele está perfeito. Eu mesmo que limpei, eu gosto de cuidar do volante. Então eu passo a buchinha com sabão, depois um hidratante e tal. Claro, é um volante usado, mas ele não tem marcas, ele tem já um certo brilho, mas não é, ele está limpo,
ele foi hidratado e ele não tem aqueles desgastes, o cara que raspa o anel. Porque o dono desse carro é extremamente cuidadoso. Ele pegou um novo carro, um A5, que é o sucessor natural, né, porque agora a gente não tem mais o A4. Então ele pegou um A5, que tem uma tecnologia, né, mais atual, e ele entregou esse carro lá. E eu fiquei apaixonado, porque eu sempre quis um A4 e não tem carro mais gostoso para usar, assim, no dia a dia, sabe. É despretensioso, porque ele é um carro que, pô, ele é econômico. Tem vezes que eu vou passear aqui à noite, pô, o carro chega a fazer 17, tudo bem, estou andando devagar, mas ele faz. Então, assim, é super econômico, ele tem aquele conceito de roda livre, que ele desengata a marcha se tiver no modo eficiente. Então, tipo andar na banguela, sabe? Então ele tem isso, né. Eu gosto demais desse carro. E aí eu coloquei um cabinho de celular, porque ele não espelha o telefone sem o cabo. Tem gente que leva para fazer, um upgrade e põe lá um sistema e tudo, e dá para fazer, mas eu evito mexer. Eu acho bom quando ponho o cabo, carrega o celular e ele funciona. Só que a sistemática dele de funcionar, tipo, o modo de mexer e tal, não é muito fácil, né. Então, mas depois que você aprende, fica mole. Então foi essa é a história. Ele tem uma empresa e é um pouquinho distante, ele vai todos os dias na empresa, deixa o carro na empresa, no fim do dia vai embora. O carro fica lá parado, num lugar coberto, não bate porta, então é uma joia, né, são 95.000 quilômetros de um carro hiper bem cuidado, né. Então eu não pude deixar passar. E eu tinha um preconceito: "Ah, carro muito rodado", eu falei: "Quer saber, eu vou fazer o meu teste agora, eu vou experimentar". E eu vou te falar, é igual o filho quando você adota, né. Quando você adota, o amor é o mesmo, ou até maior, né. Então, cara, comprei esse carro rodado, maravilhoso. Troquei a suspensão, as buchas, lógico, troquei o óleo, mas ele trocava, né, então troquei o filtro de ar de cabine, que é uma coisa que às vezes as pessoas não trocam, então por via das dúvidas trocou tudo, e aí ficou zero. E é uma delícia, não tem um barulho, o som é gostoso, ele é forte, ele gasta pouco, é um carro que ninguém fica te olhando tanto, embora ele seja muito bonito, ele é elegante, porque ele é todo preto, e a pintura nunca foi pintado, nunca teve uma peça pintada, a gente só lava com cera e tal, cuida dele, e é espetacular. Toda vez que eu vou sair, eu não saio muito, mas quando eu vou sair dou uma calibradinha no pneu. Em resumo, é um espetáculo. E aí você fala: "Pô, então por que você vai vender?". Quando eu comprei eu disse: "Não vou vender nunca", porque um carro barato que entrega muito. E por que que você resolveu vender? Bom, eu resolvi vender porque entrou um outro carro, também um A4, mas da linha RS. Claro, um carro bem mais caro, né, mas é uma RS4. E aí eu resolvi fazer um upgrade aqui na coleção, né. Infelizmente, eu não consigo ficar com tudo, então eu vou me desfazer desse para poder ficar com aquele. É natural, também é a mesma plataforma, tal, mas aí a gente está falando de uma linha RS, né, um carro de corrida e tal, muito legal que a gente vai, trazer aqui para o canal, né, o carro vai entrar para a coleção, eu vou filmar para vocês a chegada dele, o que a gente vai fazer e tudo mais, e ele passa a integrar a coleção. E esse aqui eu vou me desfazer por conta dessa situação, do novo carro. Só por isso. Senão eu não tenho nem onde pôr tanto carro, né, porque eu tenho alguns que a gente não troca, né, então alguns eu troco, eu sou obrigado a mexer, né. Então esse é o caso. Bom, o carro é perfeito. Outra coisa, aqui a gente vai mostrar a parte interna em funcionamento, o cluster, já é a versão, embora eu adoro as agulhas, né, mas esse aqui é digital. Mas ele tem um GPS aqui no painel bonito, a parte de de tecnologia dele é boa, né. Ele, claro, foi evoluindo, né. O ar-condicionado dele é manual automático, ele não é digital, né, vamos reformular a frase, ele é um ar automático.
E o ar, quando é automático, você coloca a temperatura e aperta o botão alto, e ele faz o resto do serviço. Então, é muito bacana. Eu vou parar aqui para a gente mostrar o interior. Bom, aqui eu queria mostrar um pouquinho da interna dele. Veja só, eu pus esse fio para fazer o espelhamento do meu celular e também carrega, o que é muito bom. Então eu deixo sempre assim. Se você não tiver esse fio, ele vai fazer o Bluetooth, você vai ouvir a música e tal, mas não vai espelhar. Só que quando espelha, ele tem uma característica muito peculiar de trabalho. Quer ver? Chega mais perto aqui, ó. Aqui eu não consigo, não é touch, né? Não dá para pôr assim. Então eu venho aqui nessa bolinha, ó. E aqui eu faço tudo aqui, ó lá. Então eu vou pôr essa rádio aqui, por exemplo, ó. Eu posso pôr, tá vendo? Eu quero voltar, eu venho aqui, eu quero pôr no Waze. Eu venho aqui, tá vendo? Eu quero pôr no Google Maps. Ó lá. Eu já aprendi. Tá, e se não tiver o fio? Se você não estiver com o fio, ele tem uma USB-C aqui. Na verdade é uma USB-B, é daquela antiga, né? Se não tiver com fio, ele espelha, né? Ele funciona. Para fazer ligação, eu adoro isso, até nos carros novos não é assim, mas aqui eu gosto. Por exemplo, eu vou ligar aqui pro Vitor, então eu ponho assim um V aqui com o dedo, ó. Olha lá, ó, já apareceu os Vitors que tem na minha agenda, os Vitors com quem eu falei ultimamente, tá vendo? Aí aqui apago, ó. Eu vou ligar aqui para Valdemar, eu ponho o W aqui, ó. Olha lá. Aparece o William, eu ponho um Azinho aqui. Olha que legal. Aí eu já entro aqui, já pego aqui e ligo para ele. Então isso eu adoro nesse carro. E nos novos não é assim, nos novos é diferente. Cada carro tem uma situação. Olha o ar-condicionado que legal aqui. Dá uma olhada nesse sistema. Falei para vocês, o ar não é digital, né? Não é digital. Ok, mas aqui eu ponho 24 graus, por exemplo, e aperto o botão alto. Aí ele gerencia para que a ventilação seja o suficiente para manter os 24. Se esquentar, ele aumenta a potência. Se eu puser 22, se eu puser 20, ele vai manter, ó, ele já aumentou, 20 ele já aumentou. O ar gela super, tá vendo? Ele tem, isso aqui é do Passat, né? Não sei se vocês lembram, que é bem disfarçada essa saída de ar, né? Ele se confunde com o painel, né? Então acho assim, muito elegante, muito sóbrio, né? Muito bonito. Então o ar-condicionado não é digital, mas ó, beleza, se eu quiser pôr nos embaçadores é aqui. Sabe, tem coisa que é mais fácil de usar? Sim, eu até prefiro. Mesma coisa esse botão da música, né? Você aperta, muda de música aqui, para cá e para cá, eu adoro isso. O cluster é lindo, é nostálgico. Ele é esse design, né? Tem gente que vai, liga o cabo, muda o design. Eu acho esse design belíssimo. Ele me lembra do Audi TT, aquele TT MK2. A gente vai falar dele. Mas aqui você tem essa grafia que é simples, é um menos que é mais. É um design legal. E outra coisa, ó, no volante você faz tudo. Tem troca de marcha. Aqui, olha que legal, eu vou apertar, filma aqui, ó. Ele vai ficar com a tela, olha que lindo esse mapa. Olha só, eu tô aqui no Parque, né, dos Poderes, em Campo Grande, que é uma bela cidade, olha só. Você tem aqui, ó, toda a cidade, você tem até o nosso planetinha, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha que legal. Pensa numa coisa bacana isso aqui. Então, se você não quer aquelas duas bolas, você pode mudar para cá, ou você pode trazer e ele fica no meio. Tem auto hold. O auto hold é um negócio bacana. O que que é isso? É um freio inteligente. Por exemplo, se eu estou aqui com auto hold ativo, eu paro no semáforo, o carro fica parado, eu não preciso ficar com o pé no freio, né? Se eu engato, ou melhor, se eu acelero, ele automaticamente destrava e sai. Então você não precisa ficar segurando no freio, carro automático. Isso é o certo. Outra coisa, se eu abrir a porta, ele vai colocar o freio de mão. Por quê? Porque ele sabe que eu parei, acabou a viagem. Outra coisa, se eu ponho o cinto de segurança e engato o D, eu acelero, ele libera o freio de mão. Porque ele é inteligente. Então o freio de mão passa a ser algo que você não mexe mais. Isso em 2018.
Alguns carros perderam essa função. E eu adoro o auto-hold, é uma coisa que eu gosto bastante, é muito confortável. Por isso que eu te falo, esse carro é uma roupa que você veste que você nem pensa nela, entendeu? É que nem aquela calça jeans. Você bota e vai onde você quiser, você não tem que pensar. Isso é bom nesse carro e tudo nele é gostoso. O ar-condicionado gela super, o motor é forte, ele é econômico, o som é muito bom, é confortável, os bancos são elétricos. Tem esse negócio para você fazer as ligações só com o dedinho aqui na tua agenda. Tem o teto solar. E uma coisa que já foi feita é que esse forro, com o passar dos anos, em média 8 a 10 anos, ele começa a soltar, tal, a gente refez também. Então esse forro é novo, todos os fluidos são novos, tudo está em ordem, não tem barulho, é um espetáculo. Esse vídeo não é para vender o carro, esse vídeo é uma avaliação do produto. Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero muito saber o que você acha do A4. O A4, ele parou e no lugar dele fizeram um novo A5. Então e aí, o que você acha do A4? Você é saudosista como eu? Você gosta? O que você não gosta? O que você achou desse carro? Você achou ele legal? Gostou? Qual o defeito que ele tem para você, na sua opinião? Enfim. E eu peço que você se inscreva, convide amigos para se inscrever. A gente está buscando os 2.000 inscritos. A coisa está indo rápido, nós vamos comemorar com outro sorteio super legal. Eu vou falar dele em breve. E é isso aí, pessoal. O carro está aqui, agora eu vou liberar para o time comercial trabalhar. E no domingo que vem, outro vídeo. Vem com a gente.